agora não é o seu sentimento que manda, não é aquilo que você acha, que você sente. É o Senhor quem faz a obra. Mas nesse dia eu estava vindo muito feliz, sabe? Vim para minha casa, tal, cheguei em casa. Na segunda-feira de manhã, eu já acordei e já tomei café e já peguei o carro, estava indo para a igreja sede, né? Irmãos, eu me senti tão incomodado, mas tão incomodado, eu não conseguia dirigir o carro. Por quê? Porque o Espírito Santo dizia para mim: volta para a tua casa, volta para a tua casa. E quando eu voltei para a minha casa, eu não tive tranquilidade na minha alma, sem que primeiramente eu passasse um tempo em oração e sem que primeiramente eu desfrutasse da leitura da palavra de Deus. Então Deus nos chamou para ter comunhão diária com Ele, costumeira. E isso é muito importante na vida do cristão, E eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, e você talvez já tenha lido, eu já li com você também. Está lá na carta do apóstolo São João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 3, Apocalipse, o último livro lá da Bíblia. Você achou aí? O último livro lá da Bíblia. Está escrito assim, nesse livro: eu vou ler o versículo 1 até o versículo 3, mas nós vamos dar ênfase no versículo 3. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então o Senhor Deus teve uma preocupação que Ele passou para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo transmitisse aos seus servos. Não está falando de uma única pessoa, de um servo, mas aos seus servos. Então aquela revelação não era revelação para uma pessoa individual, não era, mas sim para a comunidade, para a igreja. E ele vai dizendo o seguinte: ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esse versículo agora que nós vamos. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz é aquele que lê. Porque quando você lê as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus. É Deus falando com você através das letras. Ele fala com você através das letras, através daquilo que foi inspirado por Ele para ser escrito, para trazer conhecimento a nós. E nós, como cristãos, irmãos, e como conhecedores que nós somos da palavra de Deus, não somos conhecedores de toda a palavra, porque isso emana muito tempo, e mesmo que nós tivéssemos muitos e muitos anos lendo a palavra, nós não iríamos ter conhecimento completo a respeito dela, não teríamos. Mas, logicamente, teríamos mais conhecimentos daquele que está iniciando hoje, iniciou um mês, há um ano atrás. E nós, por esse conhecimento do porvir que o Senhor nos revela nas Sagradas Escrituras, é para nós não termos no coração
nenhum tipo de medo ou temor pelas coisas que acontecem e que estarão acontecendo. Não haverá melhoras no mundo. Não haverá melhoras no mundo. Não haverá. Não haverá porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é rei, mas Ele não é o rei deste mundo. Porque se Ele fosse o rei desse mundo, esse mundo daria valor a Ele. Esse mundo não estaria zombando, não estaria criticando, não estaria se levantando, não estaria humilhando, não estaria confrontando e não estaria confrontando a palavra dele. O mundo ama aquilo que é dele. E se o mundo jaz no maligno, o mundo ama as coisas que o maligno lhe oferece. Mas está dizendo aqui, ó, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Então, quando você se dedica à leitura da palavra de Deus, a Bíblia chama você de feliz. Me chama de feliz, porque o Senhor está revelando a nós o que vai acontecer. Mas Ele não está revelando a nós para termos um conhecimento intelectual apenas, para crescermos no conhecimento. Ele está revelando a nós para nos guardar e nos proteger daquilo que está para suceder, daquilo que está para acontecer. Isso é, de nós ficarmos sujeitos e submissos e debaixo do poder, da orientação dele e dos cuidados dele. Então ele vai dizendo o seguinte: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E ele vai dizendo: felizes aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem. Olha, eu estou citando para você a palavra, eu estou lendo, você está me acompanhando, mas eu estou transmitindo com palavras a você o que estou lendo. Então, eu sou feliz por estar lendo e você é feliz por estar ouvindo. E quando você chegar na sua residência, na sua casa, e quando você for abrir a Bíblia para ler, e vou dizer uma coisa para você, irmão, olha, não é fácil você ter uma disciplina de leitura da palavra de Deus. Não é fácil. Porque isso exige disciplina. E se existe uma coisa que a gente não gosta, é disciplina. A gente acha que ser livre é não fazer nada, é não fazer isso, não fazer, livre é ser isso, no vácuo, no nada. Livre é você ter domínio pelos impulsos da carne. Livre é você escolher a vontade de Deus para a sua vida e realizá-la. E Deus quer que você leia a palavra dele. Se ele não quisesse, ele não teria revelado. Deus quer que você dê tempo da tua vida para observar que ele no tempo dele revelou para nós, o tempo da eternidade, revelou para nós para termos conhecimento, sermos esclarecidos. Então ele está falando: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. E quando nós falamos, repetindo, está escrito ali, o fim está próximo, logicamente, nós não estamos falando no fim, nos nossos tempos, no Cronos, mas estamos falando no tempo da eternidade, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se nós levarmos isso, faz 2000 anos que nosso Senhor Jesus Cristo
ascendeu aos céus, veio e ascendeu aos céus. Para nós já faz 2000 anos, mas para Deus, nessa contagem eterna, apenas 2 dias. Apenas 2 dias. Por isso que ele fala: o fim está próximo. O fim está próximo. O fim está próximo. Mas sabe, meus irmãos, quando Israel, que foi o povo escolhido de Deus, e que Deus trouxe através do Velho Testamento a lei, e essa lei foi direcionada ao povo de Israel. Deus queria que aquele povo dedicasse tempo para a leitura, para compreender as coisas futuras que chegariam, que aconteceriam. E Deus teve que trabalhar continuamente na vida daquele povo. Por que Deus teve que trabalhar continuamente na vida daquele povo? Porque aquele povo era um povo obstinado, era um povo teimoso, era um povo que, quando eles estavam em ruínas, era um povo terrivelmente interesseiro. Quando as coisas não estavam bem, então eles buscavam refúgio no Senhor. E o Senhor os alcançava com seu amor e mudava a sorte daquele povo. Não foi uma, mas foram várias vezes que aquele povo foi levado em cativeiro. E o foi por quê? Porque aquele povo se tornou um povo extremamente religioso, mas um povo que não colocou o coração para servir a Deus. Vocês honram-me com teus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Foi isso. Então, amado, o povo tornou-se um povo religioso, cumpria-se a sua obrigação, né? Coisa que não deve acontecer com a nossa vida. Acharmos que vir na igreja no domingo é cumprir com uma obrigação e está tudo bem, e está acabado até o próximo domingo e tchau e bênção. Não. O Senhor nos chamou para termos comunhão cotidiana com Ele, todos os dias. Não é uma vez por semana, não é de vez em quando. Isso não quer dizer que a pessoa que vem uma vez na semana só tem comunhão no domingo que vem à igreja. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, amado irmão, que nós devemos ter a comunhão com o Senhor todos os dias. Todos os dias. E você sabe que aquele povo se tornou um povo religioso, o coração deles se distanciou do Senhor, eles eram religiosos, mas eles pouco se importavam em colocar em prática a palavra de Deus. Eles podiam até todos os sábados estar na sinagoga e ouvirem a leitura da palavra, do cânon sagrado, do Velho Testamento, mas eles só ouviam. Mas nós lemos ali que bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra. Não é bem-aventurado apenas aquele que ouve. Por que você é ouvinte da palavra e não praticante? Você acha que isso vai levar você aonde? Aonde? Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que esse povo, por muitas vezes, Deus chamou a atenção deles e os quis trazer com cordas do seu amor, chamando-os a uma conversão verdadeira. Mas foi coisa difícil de acontecer. Jonas foi pregar lá em Nínive. 120 mil pessoas se converteram ao ouvir a mensagem de Jonas. E olha que Jonas, ele não ficou pregando. Mas o coração daquelas pessoas se curvaram diante da mensagem e se converteram ao Senhor.
mas o povo de Israel não. E a consequência disso é que eles, por várias vezes, foram levados em cativeiro. Isso é, eles perderam o local de adoração ao Senhor, perderam as suas propriedades, perderam as suas residências, e eles foram levados para a Babilônia. Posteriormente foram levados para a Pérsia. O cativeiro da Babilônia, meus irmãos, demorou aproximadamente 50 anos. 50 anos, sabe lá o que é isso? Uma geração. 50 anos. 50 anos. E por que o Senhor permitia que esse povo fosse levado distante? Para darem valor àquilo que eles deixaram, para dar valor àquilo que eles trataram com toda indiferença, com insignificância. A revelação que eles tinham recebido do Senhor, que povo algum na terra havia recebido. O templo, os profetas que Deus levantava, os juízes que Deus levantava, as pessoas que eram usadas por Deus para trazer mensagem para aquele povo, para direcionar aquele povo. E você presta atenção numa coisa: quando o povo obedecia ao Senhor, amado, uma das características era que o povo recebia a bênção de Deus e o povo todo prosperava, era abençoado. Mas quando eles começavam a desobedecer a Deus, Deus tirava a proteção deles e a ruína vinha sobre eles. Eles plantavam e não colhiam. Trabalhavam. Os inimigos vinham e roubavam tudo, e levavam tudo embora. Levavam embora. Então, irmão, Deus permitia, porque Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe muito bem como tratar com o coração daquelas pessoas que eram rebeldes. Ele sabia e Ele sabe. Ele sabe, irmão, Ele sabe realmente da maneira, do modo como Ele deve apertar a rosca, a porca, para espremer a pessoa, para a pessoa voltar-se para Ele. Ele é expert nisso. Então, olha, veja bem, o povo eram dispersos em outras nações, eram levados cativos, e quando eles estavam em cativeiro, lá no Salmo de número 137, versículo 1, está escrito assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles estavam cativos lá em Babilônia, e quando cativos estavam, então eles lembravam lá de Sião, quando eles cantavam para o Senhor, quando eles louvavam ao Senhor, quando eles honravam ao Senhor, e não sofriam nenhum ataque, nada, porque Deus era a coluna, era o sustentáculo deles, era a sustentação deles. E agora, os Salmos de número 137, os babilônios estão pedindo para esses que estão lá em cativeiro: cantem um hino do Senhor para nós, um hino igual vocês cantavam lá em Sião. E eles diziam assim: como é que a gente pode cantar um hino de louvor ao Senhor em terra estranha? Mas quando estavam lá, eles não faziam aquilo, não dedicavam aquilo, não se entregavam do fundo do coração para engrandecer, para glorificar, para enaltecer o nome do Senhor. Irmão, vigie o teu coração, para que você não venha tratar as coisas do Senhor de modo com indiferença, como coisa qualquer, como coisa pouco importante, de pouca importância. Vigie o teu coração, e repreenda qualquer tipo de pensamento que vier na tua mente, para você ser uma pessoa relaxada com as coisas do Senhor.
Maldito é aquele que fazer as coisas do Senhor relaxadamente, diz a Bíblia. Olha a seriedade, irmão. Olha a seriedade. Então, o Senhor permitia que eles fossem embora. Para quê? Para que lá distante, então, eles sentissem a falta daquilo que eles tinham em abundância, e por terem abundância, começaram a tratar desleixadamente. Esse foi um dos cativeiros. Você sabe, irmãos, que Neemias, ele foi uma pessoa muito usada por Deus. E ele foi uma pessoa muito usada por Deus, porque ele era uma pessoa que estava preocupada com o seu povo. Ele também foi disperso. E ele trabalhava lá era copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Tinha sido levado em cativeiro também. E esse cativeiro em que ele foi levado, abrangeu o ano de 445 a 333 antes de Cristo. Ele estava lá, e ele tinha uma preocupação da situação que o povo dele em Jerusalém estava passando, porque os jovens, os homens de força, todos foram levados embora, cativos. Só ficou na cidade as pessoas idosas, que não iria servir para absolutamente nada, segundo o pensamento deles lá. Ficaram lá. E Neemias tinha uma preocupação de saber, meu Deus, como é que está aquele meu povo? Como é que estão os meus parentes? Como é que está os muros que cercam Jerusalém? Como é que está o templo? Onde é que o povo está adorando a Deus? Não estava mais adorando a Deus, por própria negligência do povo, negligência das próprias pessoas. O Senhor permitiu que eles fossem dispersos novamente. Então, longe, sente a falta, sente saudade. Longe dá valor, não é? Distante dá valor, não é verdade? Longe dá valor. Você se lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do pai. Tinha o amor, o cuidado do pai. Tinha amizade do irmão. Tinha amizade com todos os demais trabalhadores do seu pai. Mas não estava bom. Não estava bom. Não estava bom. Eu quero fazer os meus próprios caminhos. Quero me desvencilhar desse jugo do meu pai, de estar debaixo da autoridade do meu pai. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. E ele foi buscar a felicidade. Como tantas pessoas buscam a felicidade naquilo que o mundo lhes oferece. A Bíblia fala assim, que o reino de Deus não é a comida, não é a bebida, mas é a alegria e paz no Espírito Santo. Tem muitas pessoas que ficam doidas para chegar Natal, Ano Novo, como se aquilo fosse mudar a vida delas por completo. Espera o carnaval chegar, porque acha que o carnaval tudo vai ser maravilhoso, magnífico. É só passar, é só passar, é só passar. Volta tudo novamente. Comparado a quem? Comparada àquela mulher com a qual Jesus se encontrou lá no tanque, sabe? Lá no poço de Jacó. Aquela mulher que estava lá e que o Senhor parou e conversou com ela, ou o Senhor estava lá e ela chegou e conversaram. E ela, num diálogo lá,
não é? O Senhor diz para ela: ô mulher, vai lá e chama teu marido. Ah, eu não tenho marido. Ah, você falou bem, você não tem marido. Você já teve 5, hein? Esse com quem você vive agora não é o teu marido. Você cansou tanto de casar que você não quer mais casar, você quer apenas ajuntar e viver no ajuntamento. Mas, irmão, o que é que o Senhor Jesus Cristo diz para ela? Dessa água que você bebe, você constantemente vai ter sede e vai querer saciar a sua sede. Não mais com o João, agora com o Alberto. Não mais com o Alberto, agora com o Roberto. Não mais agora com o Roberto, mas com o Pedro. Não mais com o Pedro, mas com o Zelão. Mas se você beber da água que eu lhe der, se você beber da água, você nunca mais vai ter sede. A água que eu vou te dar vai saciar a sua sede, porque a tua sede é sede da alma, é sede do coração, e não é com coisas materiais físicas que você irá preenchê-lo. Levou o menino, foi lá, maravilha, estou longe do meu pai, estou longe dos olhos do meu pai, longe dos olhos do meu irmão, longe dos trabalhadores, longe da casa do meu pai, e eu posso fazer o que eu quiser. Faltava alguma coisa para ir na casa do pai? Não, mas a insatisfação, a não gratidão, levou a se iludir, a se auto-enganar pela propaganda que o mundo lhe fez. A propaganda que o mundo lhe fez. Depois que estava lá comendo alfarrobas, que era comida dos porcos, é que ele foi: poxa vida, olha que situação que eu estou, caramba. Estou aqui comendo comida querendo comer comida de porco, e o dono não me dá nada. Estou passando fome lá na casa do meu pai. Nem os trabalhadores dele sentem fome, tem abundância. Eu estou aqui arrebentado. Então, meus queridos irmãos, Neemias, ele tinha uma preocupação. E aquela preocupação que ele tinha foi algo provocado pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que Deus faz em nós o querer como o efetuar. Ele estava desejoso de saber notícias a respeito lá do povo dele. E de repente um irmão dele chega ali. E o irmão dele traz notícia dos familiares dele, traz notícia da situação que estava lá, traz notícia, e as notícias não são boas e nem são favoráveis. Mas, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes nós recebemos a mesma notícia, e as nossas reações, elas são totalmente diferentes. Às vezes nós podemos receber uma notícia e falar: que bom, tá certo. Fazer o quê, né? O outro pode receber a minha notícia e dizer assim: não, peraí, então vamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Alguma coisa. As iniciativas, o modo de receber e de agir são diferentes. E quando ele ouve tudo isso, irmãos, e eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ele vai lá para Jerusalém, e ele vai com uma finalidade, algo que Deus havia colocado no coração dele. Não foi no coração de uma outra pessoa, foi no coração dele, porque foi ele que sentiu, foi ele que estava com o coração aberto para ter reação através da notícia que recebeu. Então ele vai, volta para lá. Ele começa a edificar os muros, enfrenta uma oposição terrível.
primeiramente aí os muros, depois os muros que cercam Jerusalém. Se você tiver a oportunidade de ir lá um dia, você vai conhecê-los. Os muros que cercam a cidade velha de Jerusalém, hoje chamada de velha, né? E as portas, os umbrais das portas que haviam sido arrancados, arrombados, queimados, porque não havia resistência nenhuma por desobediência. Agora ele começa a restaurar o quê? Ele começa a restaurar o templo. Os muros estão restaurados, ele começa a restaurar o templo. E quando ele começa a restaurar o templo, aqueles que estavam dispersos começam a voltar para Jerusalém. E eles vêm com uma sede tão grande daquilo que eles haviam deixado para trás. Eles vêm com uma sede tão grande daquilo que eles deixaram de ouvir. Eles vêm com uma sede tão grande de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de querer ouvir a mensagem da palavra de Deus. Agora eu vou querer que você me acompanhe aí no capítulo 8 de Neemias. Capítulo 8 de Neemias. Será que Neemias sumiu da minha Bíblia aqui? Essa Bíblia nova tem... Cinco, 6. Achou aí, irmão? Achou o capítulo 8? Olha, veja bem. No capítulo 8, os muros já haviam sido reconstruídos. O templo já havia sido restaurado. Mas ainda não se havia oferecido culto nenhum lá dentro. Nada. Aqueles que estavam dispersos já haviam voltado para Jerusalém e cada um já estava no seu devido lugar, em suas residências, em suas casas, em seus terrenos. E o capítulo 8 começa assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, já estavam instalados em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Todo o povo. Sabe o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10? Que todos nós devemos pensar as mesmas coisas concernentes às coisas de Deus, para que não haja divisão. Então, todos como um só homem, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras. Escriba era uma pessoa, irmãos, que tinha a habilidade em escrever. E os escribas, eles lá, Faraó, eles escreviam a história de Faraó, alguma autoridade militar escreviam, né? E aqui esse escriba estava escrevendo. Esdras era um escriba e além de escriba ele era um sacerdote. E vai dizendo assim: pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então, pediram para Esdras, o escriba, trazer a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, isso são as leis de Moisés que Deus deu para entregar para o povo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Aquele povo, irmão, desprezou aquilo que foi escrito para eles. Para eles. Nós
aquilo foi o velho, o Antigo Testamento. Nós não estamos no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi uma lei dada para o povo de Israel. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. E o Novo Testamento começa aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e sucessivamente. Esse aí é o Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele veio para aqueles que haviam recebido a revelação que estava contida no Velho Testamento, para o povo de Israel, porque a aliança era com o povo de Israel. Mas quando Ele veio, o povo não recebeu. O Senhor fez o quê? Um novo testamento, uma nova aliança. E essa nova aliança é com todo e qualquer povo da face da terra. Todo e qualquer povo. Então, nós estamos dentro da nova aliança. Dentro do Novo Testamento. E essa nova aliança, esse Novo Testamento, ela foi feita na vida de Jesus, no Ele entregar-se a si para ser crucificado e derramar o sangue dele, para nos purificar do pecado. Por isso que quando nós bebemos o cálice, nós falamos o seguinte, repetimos aquilo que Paulo disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Eu faço parte da nova aliança. Você faz parte da nova aliança. Nós somos aliançados com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, chama para que eles possam, então, possa se ler a lei de Moisés. No versículo 2 diz assim: assim, no 1º dia do 7º mês, o sacerdote Esdras, eu li agora há pouco que ele é escriba, né? Agora ele é sacerdote também, trouxe a lei diante da assembleia, o povo que lá estava, né? E que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Não é que no momento em que fosse lido todo mundo tivesse a compreensão ou teria a compreensão. Mas nós vamos ver aqui, Deus é tremendo, irmãos, que foi levantados levitas, e os levitas não eram pessoas que tocavam. Levitas eram aqueles do qual fazia parte a linhagem sacerdotal de Arão. E os levitas, eles eram preparados para o ensinamento das Sagradas Escrituras. Então ele vai falando aqui, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Irmão, olha aqui, poxa vida, às vezes, irmão Luiz, a gente fica uma hora na igreja, a gente está cansado pra caramba, né? Dá um celular na mão de um, você não fica 3, 4 horas sem nem perceber. Nem percebe. 3, 4 horas direto, nem percebe. Mas está falando aí, irmãos, que ele começou a ler ao raiar do dia, 6 horas da manhã. E ele foi até o meio-dia lendo 6 horas. 6 horas lendo, 6 horas lendo. Logicamente que não somente ele leu, havia outros, houve um revezamento, né? Mas as pessoas estavam lá, ele não estava arredando o pé, não, estavam lá. Por que eles estavam lá? Quanto tempo fazia que eles não ouviam a leitura? Quanto tempo fazia, irmão, que eles não se reuniam em comunhão com eles mesmos? Porque a Bíblia fala que estavam todos como se fosse um único homem. Comunhão. Comunhão. E eles estavam o quê? Estavam ouvindo a lei a comunhão vertical.
e a comunhão horizontal. Como é que você pode falar que você ama a Deus se você não ama o seu irmão a quem você vê? Você fala que ama a Deus a quem você não vê e você não ama o seu irmão a quem você vê. Então, a comunhão é nesse sentido e é nesse sentido. Nesse sentido. Então, eles estão lendo lá, ninguém arreda pé, a saudade, a vontade, o desejo de ouvir para poder aplicar na vida, para que não aconteça mais o cativeiro por causa de negligências. Por causa de negligências. E ele vai falando, irmão. Até o meio-dia de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O que o povo fazia, irmão? Ouviam de que forma? Conversando um com o outro, cutucando um outro, mostrando o celular um para o outro, batendo. De que forma? Com atenção. Atenção. Ouviam com atenção. Tinham atenção chamada e dessa atenção se dispersavam, ficavam atentos. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, chamada púlpito. Aqui nós estamos aqui agora, olha. Construída para aquela ocasião. E aí, junto dele, irmão, havia do lado direito e do lado esquerdo muitas pessoas, que eu não vou ler o nome de todos eles não, mas eles estavam ali. E Esdras então abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou com reverência. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém e amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrado, rosto em terra. Na sequência ele diz assim: os levitas, Jeshuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maacéias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Amém? Então, lia-se e explicava-se, para que o povo pudesse entender. Sabe, irmãos, você se lembra daquela passagem aonde Filipe estava em Samaria, e Filipe Deus estava usando ele tremendamente, mas de repente Deus falou para ele assim: olha, tem um camarada que está lendo a minha palavra, vá até tal estrada. E Filipe vai, e de repente Filipe chega do lado de uma carruagem, e está lá o tesoureiro Mor, da rainha de Candace, lá da Etiópia. Ele está lendo lá, e Filipe pergunta para ele: escuta aqui, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: mas como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí Filipe se juntou com ele ao carro, e Filipe foi então interpretando para ele aquilo que ele estava lendo. Foi expondo para ele, foi explicando para ele. E ele pôde entender. E ele teve tamanho entendimento, que chegaram perto de algumas águas. Ele disse assim: olha aí a água, o que me impede de ser batizado? Quer dizer que Filipe expôs para ele o evangelho da salvação em Cristo Jesus, até falar sobre o batismo. E ele então chegou e disse: olha, tem água aí, ó, que me impede de ser batizado? Filipe lhe disse:
é lícito se você crer de todo o teu coração. Sim, eu creio de todo o meu coração. Desceu lá e foi batizado. Porque entendeu, porque compreendeu o que lhe foi ensinado. E sabe, irmãos, nós lemos lá, não lemos? O que nós lemos lá no versículo de número 3 de Apocalipse? Foi que nós lemos lá mesmo? Hã? Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que lê. Está no singular, né? Feliz. Felizes os que ouvem. Muitas pessoas ouvindo. E guardam a palavra. Então, ele está dizendo aqui, irmãos, olha aqui. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Olha aqui, a que situação eles estavam. Quanta saudade, hein? Que desejo de ouvir a palavra de Deus. E você sabe, irmão, olha aqui, não vamos perder a oportunidade que nós temos. Está aqui na nossa mão, fácil acesso. Em todas as nossas casas tem 1, 2, 3 Bíblias. Ela não pode ser enfeite, ela não pode ser como um amuleto. Está lá a Bíblia, então a Bíblia está... Não, a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade. É o conhecimento que traz a libertação, não é você ter lá na tua casa. É o conhecimento que traz a revelação, não é você ter ela fechada lá na tua casa ou aberta num instante e nunca lida. Não é. Não é. Eles disseram para aquele povo: chega de tristeza, porque eles lembravam daquilo que eles sofreram, daquilo que eles haviam deixado para trás, daquilo que eles trataram com indiferença. Eles se lembraram. E agora, eles começam a valorizar, porque mais uma vez Deus os chama para a presença e Deus expõe para eles a palavra dele. Amém, irmão? Glória a Deus. 2025. Faça um voto de começar a ler a palavra de Deus. Comece no Novo Testamento. Leia 3 capítulos por dia. 2 capítulos. Ah, que hora, pastor, que eu devo ler? A hora que você está com a mente mais tranquila. A hora que você sai de casa às 7h30 para ir para o trabalho. 7h30. 7 horas, 7 e pouco. Leia lá a palavra de Deus. Peça a tua bênção. Peça a bênção dele sobre o seu trabalho. Peça a bênção dele sobre o teu dia. E você vai ver como é que o teu dia vai render. Como é que a bênção vai vir sobre o teu dia. Porque você vai estar dando prioridade à palavra dele. Pondo ele em primeiro lugar. Amém? E ele vai abençoar grandiosamente a sua vida. Glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra, porque o fim está próximo.